Para quem está conosco aqui já participando, o nosso convidado Ricardo Aloísio teve um probleminha no vídeo, ele vai religar o computador agora para ver se a gente aparece com o vídeo dele. Então, por favor, aguarde um instante e vamos ver se ele consegue participar com o vídeo também. Se não, nós vamos ter a participação dele apenas com o áudio, né? Se você está nos acompanhando na trilha que eu estou, hoje foi muito rico já, né? A gente teve a presença do professor Luciano Meira, falando sobre o futuro da educação no pós-pandemia. Agora tivemos uma aula sobre uma nova concepção de escola, de educação, de sociedade, trazida pelo professor Sérgio Godinho, que é diretor-geral da Escola da Serra. Esses vídeos a Sucesso vai disponibilizar depois para nós podermos assistir. E agora nós temos aqui como convidado o Ricardo Aloísio, que é do Sistema FIENG, tem uma ênfase em educação profissional e tecnológica, para falar um pouco da sua experiência com o tema que nós passamos para ele. Então, peço a você que tenha um pouco de paciência, não vá embora. Problemas técnicos acontecem para quem faz ao vivo, né? Se você ainda não é associado da Sucesso, a gente recomenda que você se torne associado da Sucesso e faça parte desse grupo aí de profissionais que são ou da área de TI ou relacionados a áreas que com forte uso de TI e que estão tentando repensar aí a sociedade, colaborar com a competitividade brasileira para a gente poder chegar num novo patamar enquanto seres humanos, país, sociedade, a partir do uso criativo. E como é o nosso tema aqui do evento, né, o humano digital, cada vez mais fica claro que o desafio não é tecnológico, o desafio é humano, o desafio é gente capaz de usar a tecnologia de uma forma ética, criativa, crítica, para ajudar a transformar a realidade do nosso país, especialmente com ênfase para trazer os mais empobrecidos, os mais desfavorecidos, a terem uma melhor oportunidade pelo bem comum. Por isso que esse tema foi escolhido, é o mesmo tema do ano passado, né, o humano digital, para trazer essa ênfase no humano e na humanidade. Você vai poder mandar as suas perguntas pelo aplicativo Rova, que você pode trazer a sua inscrição. Agora o Ricardo apareceu com o vídeo, viu, Ricardo? Ok. Seja bem-vindo, viu? Eu estava aqui explicando ao pessoal por que o evento se chama Humano Digital, o evento maior da Sucesso, né? Bom, então agora que o professor Ricardo chegou, deixa eu fazer então as honras oficiais antes de nós darmos início ao nosso momento. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciano Sattler, sou diretor da Sucesso Minas, faço parte da vice-presidência de soluções educacionais na liderança do professor Lúcio Fonseca, e nós temos como patrocinadores institucionais a Net Service, a Esquadra, a Tripla. Temos o apoio institucional do Google, da QI Network, da Mediaria.com, e temos os patrocinadores da Inforuso, que possibilitaram que nós estivéssemos aqui, o Banco Mercantil do Brasil, a Funsoft, que é a nossa parceira na promoção, a Multiedro, o Sebrae Minas, e o apoio do Sistema de Comunicação 98 FM, da X-Tech, que é uma mobilização por maior presença de mulheres na tecnologia, e a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Você vai poder mandar as suas perguntas pelo Rova, que é onde também você vai ver as suas inscrições e se programar nas sessões. Nós temos hoje aqui como convidado o Ricardo Aloísio Silva, que é especialista em engenharia de projetos industriais, produção automobilística, sistema de gestão integrado e gestão estratégica de instituições de ensino e tecnologia. Trabalhou em projetos de implantação automobilísticos no Brasil e na Alemanha, está há 20 anos no sistema FIENG e Senai e atua como gerente de educação e tecnologia. Está à frente de programas relacionados à indústria 4.0, aumento de produtividade, eficiência energética,
desenvolvimento de novos produtos de tecnologia e educação. É membro da VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil e Alemanha. Eu posso dizer para vocês que para nós é um privilégio ter o Ricardo aqui, uma pessoa extremamente comprometida, engajada, ocupado, né, com muitas responsabilidades. Então, Ricardo, nós desde já te agradeço por essa sua disponibilidade de falar aqui conosco nessa tarde. Então, eu passo a palavra a você. Fique à vontade. Boa noite a todos. Luciano, obrigado aí pela apresentação. Eu gostaria de compartilhar minha tela, tá, Luciano, a minha apresentação. Fique à vontade. Gostaria só que você me orientasse se você estiver vendo, né? Sim. Ok. A gente começa. Apareceu aqui, você vai colocar em tela inteira, né? Isso. Ok? Ok, agora está visível. Então, podemos começar então. Então, pessoal, boa noite a todos, novamente. A gente condensou esse conteúdo aí em 30 minutos, uma breve explanação. Na verdade, o que vocês vão ver aí, nada está escrito em pedra, é algo que a gente reflete o tempo todo. Então, um novo currículo para um novo mundo. E aí nós subdividimos em 4 tópicos, né? Prontidão para o futuro da produção, o futuro do trabalho, a educação do futuro e um novo alinhamento curricular. Na verdade, o que eu quero mostrar aqui é que o currículo ele é apenas a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa que vários companheiros aí, palestrantes aí da Inforuso também falarão aí no que diz respeito a essa jornada de educação, tá? Então, primeiro eu coloco aí esse trabalho, esse report do Fórum Econômico Mundial de 2018, fala bastante de futuro da produção. E por que o futuro da produção? Se a gente está falando de currículo, se a gente está falando de trabalho, está falando de currículo, essas duas coisas têm que estar alinhadas com a produção. Tá? Não falei no início, mas é bom falar agora. Muito do que eu vou falar aqui é a nossa experiência na indústria. Tá? Então, na área de serviços, em outras áreas, de repente, todo o modelo mental muda um pouco, mas nem tanto. Mas todos os exemplos que eu vou dar, obviamente, a nossa formação e a nossa empresa trabalha, obviamente, para a indústria. E aí eu coloco a primeira questão de produtividade, não sei se todos sabem, o Brasil, em 2018, é o último que eu tenho, né, acesso, o Brasil foi o 80º país em produtividade num ranking de 137. Tá? Então, em termos de produtividade, não é algo que a gente está bem na fita. E eu separei 2 fatores, são vários fatores que impactam nisso, mas 2 são principais, né? O capital humano, e aí eu faço um link aí com o PISA, né? Que o PISA é o Enem internacional, vamos dizer assim. Eu tenho dados de 2005, de 2017 saiu agora, acabei não atualizando, mas ele dá um panorama interessante. Do ano de 2000 ao ano de 2015, o Brasil tem caído muito nessas 3 temáticas que o PISA trabalha. Leitura, matemática e ciência, porque isso é universal a todas as nações. E aí não é uma coisa governamental que eu estou mostrando, é uma coisa de Estado, né? Se a gente pega 2000, que é o primeiro que a gente tem, até o 2017, que a gente caiu de novo, perpassaram em vários governos e a educação ela não tem melhorado. Isso é um fato, isso não cabe nem se discutir. Mas por que leitura, matemática e ciência? Quer dizer, um aluno que não sabe ler e interpretar um texto, como é que ele chega numa engenharia, num curso técnico, ou na indústria, como é que ele vai interpretar um relatório, como é que ele vai redigir um relatório? Né? Um aluno que não sabe matemática na indústria, imagina, ele não sabe fazer uma regra de 3 para dosar matéria-prima. Um aluno que não sabe ciência, como é que ele chega numa indústria e consegue avaliar minimamente o impacto ambiental que alguma coisa que ele venha fazer? Então, isso impacta realmente em produtividade e está diretamente ligado à educação. E a outra, desculpa, o outro pilar aí que eu elenquei, tem vários outros, é a questão de inovação. Tá? E no último índice aí de 2019, do Global Innovation Index, o Brasil está em 66º, e a gente tem caído bastante desde 2006. Por que eu estou dizendo isso? Porque capital humano, educação na veia e inovação tem a ver com os nossos
currículos, tem a ver com a nossa forma de ensinar, né? E aí eu vou dar alguns outros dados aí também, acho que é relevante, não sei se todos conhecem. Já ouviram falar que o brasileiro, o profissional brasileiro da indústria, seja em que nível ele esteja, ele é 4 vezes menos produtivo que o profissional americano. Mas a gente perde do Chile, a gente perde do México, a gente perde da Argentina. A gente empata com a China, mas é um empate virtual, porque a China são bilhões de habitantes. E a Índia a gente ganha deles, mas se a gente for setorizar isso aí, por exemplo, na área de software, a Índia não ganha também de nós no que diz ao aspecto ao setor de software. Isso também está ligado à nossa educação, está ligado aos nossos currículos, está ligado à nossa forma de ensinar. Não está ligado por questões cognitivas. O que eu estou querendo dizer? Não é que o americano é mais inteligente que a gente, o chileno, o mexicano, não é isso. Não é cognitivo. É uma questão de ensino, de educação mesmo e também, obviamente, de currículo. E aí, falando um pouco também de inovação, a gente tem um problema aí de investimento em inovação. O Brasil aí investe só 1,26% do PIB dele em P&D, e aí a gente tem os outros países aí que estão bem à frente de nós. Aí. Na média, os países da OCDE investem muito mais do que 2% do PIB em P&D. Isso aí é retorno garantido, infelizmente. Então, quer dizer, todo mundo está vivendo essa questão de pandemia, obviamente, e dá para a gente perceber o quanto que a pesquisa e o desenvolvimento está sendo tão importante nesse período de pandemia, que é um período extremamente atípico. Mas, na verdade, pesquisa, inovação e desenvolvimento é importante em qualquer período, não é só período de pandemia, né? Então, investir em P&D, investir em educação, essas coisas estão diretamente ligadas, eu vou tentar mostrar isso para vocês, na verdade, não é gastar, isso, na verdade, é investir com retorno garantido. Eu trabalho muito aqui na FIENG, já há alguns anos, com indústria 4.0, muito. Basicamente o meu cardápio diário aí, indústria 4.0 já há 4 anos, pelo menos. Mas eu vou tentar evitar de falar de indústria 4.0, né? Que senão a gente empolga e vai por um outro caminho. Mas eu não posso deixar de mostrar, e isso aí é um dado da CNI, né? O impacto dessas tecnologias novas nos sistemas produtivos. Tá? Obviamente, essas tecnologias são ligadas à indústria 4.0, então a gente tem aí nas linhas, né, os setores, né, produtivos, e na coluna aí quais são as tecnologias, e aí o impacto dessas tecnologias nesses setores. Né? Então, tem impacto moderado, eu tenho um impacto potencial disruptivo e um impacto altamente disruptivo. Mas por que você está me mostrando isso, Ricardo? Porque educação, currículo, formação de mão de obra, a gente tem que seguir esses sinaleiros aí. A gente tem que seguir essa tendência, essa prospecção. Então, eu não posso desenhar um currículo ou trabalhar uma educação em algo que eu já não uso mais, em tecnologia que já são obsoletas, em sistemas que já são obsoletos. Eu tenho que montar um currículo, minimamente, montar todo um processo de treinamento olhando para frente, não é olhando para trás, né? Então, acho que vale aí essa informação para vocês. Bom, e aí a gente tem um projeto Indústria 2027, que é especificamente da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, encabeçado pelo IEL, onde a gente tem aí 8 pilares, vamos chamar assim, focados em produto, processo, gestão e também modelo de negócio. É algo que a gente também tem que trabalhar muito, modelo de negócio. Então, a gente tem várias tecnologias que elas estão se despontando. Por que eu também estou mostrando isso? Porque os nossos currículos, o nosso treinamento, o nosso processo educacional tem que estar ligado a essas novas tendências, que algumas delas nem são tão novas assim. Já tem alguns anos que já é uma realidade em algumas indústrias, e a tendência é que isso se espalhe de uma forma muito grande. Né? A IoT é uma coisa que há 3 anos atrás, a gente trabalha com isso um pouco, era algo pontual, hoje a IoT é uma coisa muito normal. E a gente percebe que todas as outras tecnologias serão também dessa forma. Né? E aí, eu vou Ricardo, só esse slide. Ricardo, Perdão?
Só nesse slide anterior, eu acho que é importante você destacar, pelo que eu entendi desse relatório, que eu tive acesso, que ele tanto fala de incorporar essas tecnologias nas indústrias atuais, como também criar novos empreendimentos ao redor dessas tecnologias. Faz sentido isso? Faz total. Por exemplo, eu posso citar os dois de baixo: nanotecnologia e materiais avançados, materiais compósitos, por exemplo. Então, nanotecnologia, a indústria, vou resumir a indústria, ela é usuária dessa tecnologia, ela pode incorporar uma indústria, por exemplo, de têxtil, ela pode incorporar a tecnologia de nanotecnologia para desenvolver um tecido ou para produzir um tecido repelente à água, repelente a outras coisas. E isso pode gerar novos modelos de negócio. Então, é tanto como usuário, então, por exemplo, eu posso ter a indústria automobilística usuária da nanotecnologia, mas eu vou ter indústrias específicas de nanotecnologia. E aí você tem uma gama gigantesca de oportunidade de negócio. Tá? Então, faz total pertinência o que você está falando. Ok? Para a indústria 4.0, eu só vou colocar esse slide, que é um slide que a gente adaptou da Acatec, que as pessoas perguntam: o que na essência quer dizer indústria 4.0? O que na essência tem a ver essa nova produção? Tem a ver em ganho, em redução de tempo em várias etapas. Isso aí é um gráfico simples, que serve para qualquer coisa, dentro da indústria ou dentro de qualquer outro setor. Então, eu tenho no vertical, no Y, valor ou benefício da adaptação, e no X, o tempo. E aí eu tenho eu tenho um evento, eu tenho insights, eu tenho uma análise, eu tenho uma ação e eu tenho uma ação aprovada, uma ação realizada. Vou dar um exemplo. Uma máquina quebrou. Isso é o evento. Qual é o evento? A máquina quebrou. Aí, baseado na quebra, eu vou levantar os insights disponíveis. Por que ela quebrou? Ela já quebrou antes? Eu já vou começar a levantar insights. Só que o tempo está correndo. Baseado nesses insights, eu vou fazer uma análise desses insights. E aí eu vou tentar resolver o problema. Então, eu vou levantar esses insights, fazer uma análise, vou aprovar a ação e vou realizar a ação, que é a manutenção em si. Só que quanto mais tempo eu levo para isso, o valor ou benefício da adaptação vai caindo. Ou seja, quanto mais tempo a máquina parada, o meu OEE, minha disponibilidade da máquina, vai cair. Mais tempo a máquina parada, mais prejuízo. Então, basicamente, o que a indústria 4.0 faz? Quando eu coloco um sistema de monitoramento em tempo real, eu diminuo o tempo entre o evento e o insight, porque está monitorado em tempo real. Se eu colocar uma análise de Big Data, inteligência artificial já mais avançada, eu diminuo o tempo da análise. Se eu colocar um sistema suporte de decisão mais automatizado, eu também diminuo o tempo da aprovação. E se eu colocar um sistema cyberfísico inteiro, eu basicamente diminuo o tempo muito drástico entre o evento e a ação realizada. Então, isso, eu resumiria o que é o tal da indústria 4.0 e o que isso tem de ganho. Tá? Então, é o value time is money. Então, se eu tivesse um equipamento totalmente 4.0, totalmente integrado no sistema cyberfísico, o tempo de parada dele seria muito pequeno. E vou dizer mais, trabalhando preditivo e prediativo, eu evitaria que ele quebrasse e eu levaria ele ao máximo possível do seu desempenho. Por que eu estou mostrando isso? O novo profissional, ele tem que lidar com isso aí. Seja como desenvolvedor, seja como manutentor, seja como usuário, não importa. Tá? Então é muito relevante também. E aí, nós não estamos falando de passar uma máquina, uma retroescavadeira, uma pá carregadeira, uma patrol dentro de uma indústria, tirando todos os equipamentos e colocando novos. Na verdade, isso não está acontecendo e nem vai acontecer. Na verdade, a gente vai embarcar todas essas tecnologias no processo produtivo normal. Então, eu incorporo essas tecnologias no processo produtivo normal. Pô, mas por que você está me dizendo isso? Porque isso muda tudo na formação da mão de obra, em qualquer nível, desde a operação até na mão de obra de engenharia, né? E aí a gente tem que falar um pouco, aí eu encerro essa primeira parte contextualizada, para a gente não demorar muito,
Então, eu tenho uma nova produção, eu tenho uma nova indústria que vai requerer novas competências e novas habilidades e, consequentemente, novos currículos. Falando um pouco do futuro do trabalho, linkado a isso tudo que eu disse, eu vou colocar alguns insights. Eu gosto muito desse relatório do Fórum Econômico Mundial, ele está até um pouco já defasado, mas eu gosto do que ele traz. Então, ele fala que, baseado nessas tecnologias, vai se perder cerca de 7 milhões de empregos, vamos colocar assim. Principalmente na área administrativa e rotina de escritório, normal, que é algo fácil de você colocar um software para resolver. Tá? Mas no mesmo período vão ser gerados 2 milhões de empregos, principalmente na área de computação, matemática, arquitetura e engenharia. Isso no Brasil, Ricardo? Professor, perdão? Isso é no Brasil? No mundo. No mundo. Tá? E eu já entendi porque você perguntou isso. Tá bom? Vou falar no finalzinho, mas foi boa deixa. Então, quando a gente fala de matemática, não é professor de matemática, são profissionais com habilidades e competências na área de matemática e estatística. Ok? Talvez você tenha perguntado isso, porque no mundo, se a gente for analisar, é muito pouco. Ou seja, perde-se 7, ganha-se 2, a média é uma perda de 5. 5 milhões de emprego no mundo, apesar de eu achar o relatório muito otimista, é nada. No Brasil, a gente tem 13, 12 milhões de desempregados, então perder 5 milhões no mundo é pouco estatisticamente, analisando o volume global. Tá? E aí, eu trago esse trabalho de um amigo, talvez ele não é difícil de entender, não. Paulo Zanini é um amigo que ele fez um esquema muito bacana que vai nos subsidiar também para a gente entender o que está mudando um pouco na indústria. Então, ele fez aí cinco atividades normais numa fábrica automatizada. Por exemplo, comando de movimento, CNC, é feito por software. Melhoria do processo é feito por gente. Reconfiguração da planta, repensar a planta, é feito por gente. Tomada de decisões é feito por gente. E desenvolvimento de software é feito por gente. Mas o que está importante é os homenzinhos que estão do lado. Para essa configuração, vamos arbitrar o seguinte: esses caras de gravata aí, de preto, são gestores, tá ok? Esses caras aí, esse cara de óculos aí de gravatinha é especialista. Esses caras de capacete são operários, são operação, tá? Quando eu vou para uma integração 4.0, tem coisas que eram feitas por pessoas e hoje é feito por softwares, tá? Mas quando eu falo feito por software, não é feito automaticamente, não. Eu tenho melhoria de processo, que era feito por pessoas, agora eu uso software para fazer isso, mas eu tenho o software sendo operado por pessoas, tá? Eu não tenho aí Skynet, não. Eu tenho uma pessoa trabalhando com software. Mas olha os bonequinhos do lado. Olha o que aconteceu com esses bonequinhos, né? Eu já não preciso tanto de uma mão de obra aí. Percebe que eu preciso mais especialista do que de gestor ou de... Quando eu falo gestor, não é o diretor da fábrica, não. É o gestor de produção, é o programador de produção, é o supervisor. E eu preciso cada vez menos de gente de operação. E quando eu estou num 4.0, basicamente eu só tenho especialistas. Significa o quê? A indústria 4.0, ou o futuro do trabalho, ou o futuro da indústria, ela é focada por especialistas. Ah, Ricardo, é engenheiro? Sim, o cara é engenheiro, mas especialista. Então não vai ter eu não estou falando de grau de instrução, percebe? Eu estou falando de especialidade. Então, o nosso desafio aí, que o colega Paulo nos colocou, é o seguinte: nós temos que transformar os gestores em especialistas e eu tenho que transformar os operadores em especialistas. Tá? É uma coisa interessantíssima. Tá? E aí eu trago algumas coisas para a gente também trabalhar. Um estudo aí do BCG, do Boston Consult Group, um estudo de homem e máquina no indústria 4.0, é como a tecnologia vai transformar a força de trabalho até 2025. E lá na Alemanha, existe uma previsão de um aumento de 6% nos empregos na área industrial. Tá? Porque são novos empregos. Então, eu não estou abrindo vaga daquela vaga normal. Eu estou abrindo vaga para quem? Estou abrindo vaga para especialista. É aquilo que a gente mostrou no e-mail, desculpa, no slide anterior. Então, não é vaga para gestor e não é vaga para o operador. Tá? O operador vira especialista.
Lembrando que a hierarquia vai existir, viu? Vai existir diretor, vai existir gerente, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de especialidade. E aí eu trago outros estudos, vamos dizer assim, outras afirmações aí, que talvez nos embase também. Então, o Departamento de Educação dos Estados Unidos fala que 60% dos novos empregos que vão surgir até 2020 exigirão habilidades que apenas 20% da força de trabalho atual possui. E até no ano de 2025, 55% dos empregos existentes hoje serão extintos. Então, o que está havendo não é emprego, desemprego. O que está havendo é que algumas funções e profissões vão sumir. Isso, inclusive, é muito mais grave que o desemprego. Mais grave do que o cara perder o emprego dele é a profissão dele sumir. Porque quando a profissão dele some, ele não consegue oportunidade mais. Então, tem que ficar ligado. Existe muita oportunidade de emprego, abrirão novos empregos, novas vagas, mas não são para esse perfil que nós temos hoje. Isso já está acontecendo. E o colega Gil Giardelli, aí, brasileiro, né, que é especialista em inovação pelo MIT, ele fala que para cada emprego comum perdido, outros 3 serão criados com a explosão da inovação. Muito pouquinho do que o Luciano falou também. Aquelas tecnologias trazem muitas oportunidades, tanto de negócio quanto de emprego. Tá? Então, isso é só para a gente refletir a respeito do tema. Ok? E aí, eu vou colocar um estudo muito rápido, um estudo simples e rápido, que nós fizemos junto com a empresa alemã Festo. A gente já estava começando a analisar como é que vai ser o comportamento com relação ao perfil desse profissional. Então, a gente pegou um profissional de manutenção, e aí não importa se ele é técnico, se não é técnico, se é superior, a gente colocou um gráfico de aranha que funciona muito simples. O cinza são competências que o cara tem que ter hoje. E o azul no gráfico é as competências que ele tem que evoluir em algumas competências, olhando essa nova indústria, essas novas tecnologias. Tá? Então, dá para a gente ver aí alguma coisa interessante. E aí eu vou dividir esse gráfico em 2, passando uma serra no meio aí. Então, do lado esquerdo de vocês, a gente chama de hard skills, que são competências técnicas. E do lado direito, a gente também começou a olhar com muito carinho as soft skills, que são competências socioemocionais. Então, por exemplo, um cara de manutenção, hoje, ele tem que entender de RFID, comunicação via rádio, 1. Ele tem que avançar para 4. O conhecimento de TI dele tem que aumentar, conhecimento de robótica. Mas olhando as soft skills, olha só, gerenciamento Lean, que é o gerenciamento enxuto, ele era 3 e pouquinho, vai para 5. Capacidade de aumentar, de solucionar problemas, ele vai aumentar. Capacidade de aprender, olha que interessante. Hoje é 3, ele tem que avançar nisso para 5. Até a forma de aprender das pessoas vai ter que mudar. Sabe? Ele vai se deparar com um problema, ele vai ter que ter um insight muito rápido para entender aquele problema. Aí vem o pensamento sistêmico, aí vem a habilidade de solução de problemas, a proatividade também, e aí ele começa a ativar, né, o network dele, enfim. Ele vai ter que se virar para aprender uma solução, aprender um conhecimento para solucionar aquele problema que ele está se deparando naquele momento. Então, isso também impacta nos currículos que eu vou desenhar. E aí, os nossos currículos começam, na verdade, em cima desse estudo. Tá? Então, não é, na verdade, quando a gente desenha um currículo hoje de uma forma correta, de uma forma moderna, eu não começo assim, o cara tem que aprender IoT. Não sei se ele tem que aprender IoT. Eu vou delinear primeiro o perfil profissional, vou delinear as competências, vou delinear as atividades, e aí eu vou chegar lá no que a gente chama de quadro curricular, que a gente estava aprendendo antigamente. Mas eu estou tendo até um pouco de spoiler, né? E aí eu coloco também do Fórum Econômico Mundial as características mais importantes para o profissional da indústria, e não são características técnicas, tá? Porque, gente, características técnicas é muito fácil de ensinar. As socioemocionais é mais difícil. Ensinar um cara a programar robô é muito simples, por mais complexo seja a tecnologia. Agora, ensinar ele a ser criativo, ensinar ele a ter um pensamento crítico, isso é complexo demais. Então,
eu elenquei as 10 mais de 2015 e as 10 mais de 2020. Nós estamos vivendo agora. E olha que interessante nas 3 primeiras. Solução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade. E a criatividade me chamou atenção na época. Por quê? Por que criatividade é muito interessante? Porque a criatividade é a matéria-prima da inovação. Ninguém inova se não for criativo. E aí fica a pergunta, onde a gente aprende a ser criativo? Tem a ver com currículo, né? Essa pergunta nós não fizemos lá atrás, há alguns anos, e a gente chegou a isso aqui, ó. Na verdade, nós não aprendemos criatividade, nós desaprendemos criatividade. Então, uma criança de 5 anos, aí pelo estudo do MIT de 99, a gente tem uma capacidade, a criança tem uma capacidade criativa de 98%. E um adulto de 25 anos, com mais de 25 anos, a capacidade criativa dele vai a 2%. Isso é um estudo do MIT muito interessante. Por exemplo, vou tentar ser breve aqui. Se você pedir uma criança de 5 anos para desenhar um gato, ela vai desenhar um gato mais perto do formato possível, vai botar ele numa árvore, vai desenhar uma casa, vai contextualizar. A criatividade da criança é isso. Você pedir um adulto para desenhar um gato, ele vai desenhar 2 bolas, um rabinho, acabou, um bigodinho e morreu. Então, na verdade, nós perdemos criatividade, capacidade criativa. E sabe quem faz isso conosco? A escola. A escola faz isso conosco, infelizmente. E aí, o MIT criou um grupo, teve um livro e teve um grupo. O livro chama Lifelong Kindergarten, Jardim da Infância para a Vida Toda, vamos falar assim. Porque a tese é que o melhor método de ensino é o do jardim de infância. Quando você coloca uma criança no jardim de infância, você não entrega a ela um manual de como usar o brinquedo, você não coloca um manual de como ela vai interagir com outra criança. Ela simplesmente vai lá e usa. Ela vai lá e às vezes dá ela inventa uma brincadeira muito diferente do que aquele brinquedo foi criado para fazer. E aí, nesse movimento, a gente cria no mundo, principalmente lá no MIT, os Fab Labs. Tá? O Fab Lab, na verdade, veio para suprir essa deficiência que o ensino de engenharia tinha, que o ensino técnico tinha, ou tem, melhor dizendo. Então, são ambientes, faça você mesmo, meio que você entra e fala assim, tá, eu tenho que fazer isso aqui. Como é que eu faço? Ó, se vira aí, usa o que você tiver que usar. Ah, mas como é que eu faço isso? O cara está lá, dá uma mentoria de usar a máquina e ele vai estimulando a criatividade dele. Isso é um mecanismo para a gente sanar aquele problema de perda de criatividade ao longo das etapas escolares. Tá? E aí, como é que fica a educação do futuro? Tentando ser breve aí, tá, Luciano? Acho que me dá mais 5 minutos. Esse é o nosso problema nevrálgico no Brasil. Qual o problema da educação no Brasil, de forma geral? O nosso modelo educacional do século XIX. Por que eu digo isso? São as aulas expositivas. Essa foto aí é de uma escola do século XIX. Hoje, qual é a diferença? As carteiras são mais bonitas, os meninos usam só jeans, mas é um modelo de revolução industrial. Linha, produção, sirene, né? A gente não saiu desse modelo de aula expositiva. Então, nós temos no Brasil esse modelo ainda do século XIX, preponderantemente. Mas o problema não é ser o modelo do século XIX, as pessoas aprendiam nesse modelo. O problema é que o nosso professor é do século XX. Ele é extremamente conteudista. E aí, botei você deve ser meu professor de termodinâmica na engenharia. Era mais ou menos isso. Então, o professor, conteúdo, 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 passar disciplina, passar matéria, tem que cumprir o currículo, a carga horária é pouca, tem muita coisa para ensinar. Esse é o contexto. O nosso aluno hoje é do século XXI. Então, o problema não é nós temos um modelo educacional do século XIX. Nosso professor está no século XX, o nosso aluno está no século XXI. Essa disparidade é que nos prejudica bastante no nosso modelo educacional. E aí eu também coloco, não é compactable para a escola que vai resolver. Quer dizer, toda a tecnologia que se coloca na escola tem que estar ligada ao modelo educacional. E aí, no ensino tradicional hoje, a gente prevalece a aula expositiva, não respeita o ritmo de aprendizagem, premia acerto. Que doideira, né? Thomas Edison errou quantas vezes para sair a lâmpada? Né? Eu tenho que seguir aquilo. E aí, como é que eu vou ser criativo? Percebe? O erro é penalizado, o risco não é estimulado.
não trabalha a resolução de problema, trabalha questões triviais. E aí o papel do professor muda um pouco, ensino mais híbrido, metodologias ativas, tecnologias educacionais, e aí tem novas tendências de aprendizagem. O currículo, gente, por isso que eu falei que o currículo é a ponta do iceberg, ele não é a questão em si. Então a gente tem o quê? Estudo baseado em caso. Estudo, aprendizado baseado em problemas. Não é dar questões objetivas, marcar X ou fazer cálculo só. Aquele cálculo solto, ele é nada. Agora, aquele cálculo contextualizado num problema, ele é tudo. Aprendizado baseado em projetos, importantíssimo. Aprendizado baseado em time. Chega na empresa e fala assim, eu quero uma pessoa que trabalhe em equipe. Só que na minha escola, minha vida escolar foi eu fazer a minha prova, tudo era eu. E se eu tentasse trabalhar em grupo, ou seja, dar uma coladinha, eu ainda era penalizado, né? Olha que doideira. Então, era tudo eu, e aí chega lá na empresa e fala assim, agora eu quero que você trabalhe em equipe. Como? Eu nunca fui condicionado a trabalhar em equipe. Por isso que o aprendizado baseado em time ele é importante, né? E aí, não demorando muito, novo modelo, menos ensino, mais aprendizado. O currículo tem que ser por competências. Aí, graças a Deus, a gente já trabalha por competências já há alguns anos, isso nos favorece. O ensino híbrido, o que é o ensino híbrido? O ensino não termina depois que você sai da sala de aula, você continua estudando o tempo inteiro, né? Sala de aula invertida, que basicamente é isso. Hoje, no tradicional do século XIX, do século XX, o professor é o centro do ensino. Ele detém o conhecimento e tudo emana dele. Quando eu coloco numa sala de aula invertida, muda. O foco não é mais o professor, o foco é o aluno. Ele é o protagonista, ele que tem que se desenvolver. É um pouco diferente. A tecnologia é catalisadora, não é fim. A tecnologia não resolve o ensino, se ela não for bem utilizada. E novos processos de avaliar. Tá? Fazer trabalho em grupo, a gente fazia trabalho em grupo. Não, trabalho em grupo era uma coxa de retalho. Isso quando um não dava um migué, o outro trabalhava mais, o outro trabalhava menos. A gente tem que trabalhar um novo processo de avaliação. Não é avaliar só prova objetiva. Tá? E aí a gente vem, por último, um alinhamento curricular, que talvez isso aí é uma consequência de todo o resto. Tá? E aí eu coloco uma questões para todos que estão nos vendo. Faz sentido, no contexto atual, no contexto futuro que a gente mostrou, CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, se as profissões estão mudando com uma velocidade muito grande, faz sentido Catálogo Nacional de Curso Técnico, ou Catálogo Nacional de Cursos Superiores, se as profissões estão mudando. Então, a gente tem um currículo defasado porque a gente tem esses engessamentos. Isso a gente tem que resolver. Mas, Ricardo, se não tiver um catálogo nacional padronizado, tem muita escola aí picareta que vai fazer um curso de qualquer coisa. Eu sou adepto do seguinte, seleção natural, Charles Darwin vai atuar. Entendeu? Então, as melhores escolas vão fazer bom uso. O problema é que no Brasil a gente normalmente nivela por baixo. E aí acaba engessando quem quer fazer diferente, quem quer fazer melhor e quem quer estar alinhado com a indústria. Como é que nós fazemos aqui? Tá? A gente tem um itinerário nacional de formação profissional e tecnológica, a gente desenha. Como é que a gente desenha? A gente tem um comitê setorial. Esse comitê, ele trabalha baseado num processo de construção e atualização de perfis, que perpassa numa consulta setorial, de forma quase que permanente, estudos prospectivos, e aí a gente faz vários painéis com especialistas no Brasil inteiro. A gente começa a elaborar minuta de perfis profissionais, que aí é um comitê interno nosso, e aí a validação desses perfis é junto com um comitê técnico setorial nacional. Então, são várias... Vamos mudar o curso de automação. Chama várias empresas de automação, vários especialistas externos. A gente começa a desenvolver isso. E disso sai o currículo. Isso está muito moderno. Significa o quê? A gente está formando o que a indústria precisa em termos de conteúdo e currículo. Só que as questões acima, se elas não forem resolvidas, não adianta a gente ter um currículo moderno, um currículo atualizado, alinhadinho com a indústria ou com qualquer outro setor, se as práticas pedagógicas, as práticas de ensino,
as práticas de avaliação ainda são do século XIX ou do século XX. Então, resumindo aí, gente, é isso, tá? Tá aí meu contato para quem quiser bater um papo sobre esse assunto. O que foi falado anteriormente aí, não encare como uma verdade verdadeira. A gente também está sempre aprendendo com os colegas aí, sempre também mudando de ideia, quando realmente a coisa é bacana. Luciano, eu vou então descompartilhar minha tela, tá ok? Ok. E aí a gente começa aí um bate-papo. Ricardo, fantástico. Quanto conhecimento, quanta informação, e você realmente não é algo trivial. Vou te falar que você não é algo trivial, porque ter essa capacidade de síntese entre conhecimento, realidade mundial, realidade brasileira, a prática da sala de aula, necessidade da indústria, meu caro, parabéns. Fantástico de coração. Realmente. Cada tema desse dava um workshop de 8 horas, se bobear. Sim, fantástico. Nossa, muito bom. Você falou aqui na questão muito impressionante, naquele gráfico, né, do professor Zanini, das mudanças de especialidades. Quer dizer, então, por exemplo, se eu tenho uma formação mais generalista na gestão, eu vou ter que incorporar algum tipo de especialidade para me manter atuante. E se eu estou em um trabalho que é fácil de ser automatizado, eu também corro risco grande se eu não assumir uma especialidade. Isso me lembra um conceito que os países mais ricos estão trabalhando, dois conceitos, né? Que é o chamado reskilling e upskilling, né? Então, assim, o reskilling é justamente eu ser capaz de aprender algo novo que eu não atuo. E o upskilling é eu aprender mais profundamente ou com maior especialidade em algo que eu já atuo. E talvez o maior desafio para nós hoje, porque senão nós vamos cair num desemprego estrutural muito sério. Você falou de profissões que vão desaparecer, né? Ou seja, ou eu sou capaz de incentivar a população a aprender coisas novas para conseguirem se manter no mercado de trabalho, ou vai ficar muito difícil, né? Essa questão de especialidade, eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, e isso atropela mesmo. Lá no século XVIII, você tinha um cara que atendia os postes com querosene. Era querosene, né? Quando inventou a lâmpada elétrica, a profissão desse cara sumiu. E não adianta vir com sindicato, não tem jeito, sumiu mesmo, tá? Essa questão de especialidade, do cara virar especialista, vou dar um exemplo de um outro setor, que todo mundo vai perceber isso muito claramente. O dono de restaurante, ele virou chefe de cozinha. O chefe de cozinha, o que ele é? Ele é um especialista. O dono do restaurante, ele era o gestor, né? Ele virou especialista, ele virou chefe de cozinha. E o valor agregado do produto dele subiu. E eu tinha aquele simples cozinheiro, que era o operador, né? O cozinheiro, só cozinhava. Esse cozinheiro também, em alguns restaurantes, ele virou chefe de cozinha. Então, é um exemplo muito claro de 2 casos, do chão de fábrica e do nível gerencial, que virou especialista. E detalhe, o valor agregado da refeição aumentou muito, né? Então, isso também está acontecendo em vários setores e também está acontecendo na indústria. Então, é uma coisa de ficar muito ligado, principalmente para nós, assim, que já somos mais velhos, não tão assim, ok, mas tem toda uma meninada mais jovem aí que tem que estar muito ligada a que profissão vai escolher. Então, eu sou um pouco germânico, nessa, porque trabalhei com germânico muitos anos, e a gente acaba adquirindo uma coisa mais dura, um pouco pragmática. Lá na Alemanha, por exemplo, em algumas famílias, não é a criança, não é o jovem que escolhe a profissão. A profissão do jovem é uma decisão familiar, não é decisão dele. E eu acho isso interessante, porque o jovem não é dono da verdade, nem a família. Então tem que ter um equilíbrio. Eu quero ser contador. Gente, contador está com os dias contados, literalmente. Porque só não existe contador no Brasil porque nosso sistema tributário é um pesadelo.
Mas o trabalho de um contador, facilmente você substitui por um software. Então, assim, não vai fazer ciências contábeis. Isso é uma profissão que, infelizmente, não tem futuro. Não é preconceito com a profissão, é um fato. Tá? A gente está precisando muito, não é puxando sardinha, não, está precisando muito de gente que entenda de computação, gente que entenda de estatística, gente que entenda de software, desenvolve e programe, e a gente está precisando muito de engenheiro. Tá? É isso que, na verdade, o Brasil está precisando, na minha humilde opinião. Você falou também sobre a capacidade de inovar. Eu me lembro de um relatório do Banco Mundial, que até a CNI traduziu, mostrando que, por exemplo, hoje existe um banco de patentes mundiais que aumentou muito o número de patentes solicitadas, aprovadas no mundo inteiro, e muitas patentes que não foram utilizadas ainda para gerar novos produtos. Mas só que você, no país, para ter a capacidade de entrar nesse banco de patentes, enxergar uma patente que possa vir, mudar um processo, mudar um produto, ou ser incorporado a um novo modelo de negócio, pede capital humano, pede ser gente que consiga entender e fazer um alinhamento dessas coisas. Então, quando você fala aí sobre esse alinhamento curricular, eu achei muito interessante a proposta do Senai, né? Porque é o fundamento juntando a tudo aquilo que você disse, né? As práticas em sala de aula, as metodologias, a inovação também na relação de ensino e aprendizagem. É fácil implementar isso? Qual o maior desafio para implementar isso numa rede igual ao Senai? Na verdade, não vou falar numa rede igual ao Senai, não. Para todo mundo. Capacitação do professor. Tudo perpassa pelo professor. Eu não vou falar de coisas estruturais, né? Nosso professor ganha muito mal, não vou entrar nesse aspecto estrutural, porque isso todo mundo sabe, é a mais pura verdade. Mas não adianta, eu tenho uma frase que eu uso muito no Senai, quando eu vou, a gente está tentando fazer uma mudança, eu falo assim, ninguém dá o que não tem. Então não adianta você pegar o professor, agora a aula vai ser desse jeito, e agora você vai avaliar desse jeito, e a gente vai trabalhar por projeto. O professor não foi treinado para isso, ele tem que ser ensinado a trabalhar dessa forma. Isso é metodologia. E o nosso professor, que eu falei lá no início, a gente não tem problema de cognição, não. A gente é muito inteligente. Agora, cabe, a gente quer, é por isso que a educação do Brasil ela não tem resultados significativos de melhoria. Por quê? A gente quer ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, assim, não adianta também, a gente tem, vou dar um exemplo da semana passada, nós estamos começando a trabalhar com aula mediada por tecnologia em função da pandemia. Isso não é muito do Senai. Estou falando de curso técnico, tá? E não é oba-oba, vamos entrar numa plataforma. A gente se preparou, a gente treinou 395 professores, 60 pedagogos e 75 supervisores técnicos no estado. Foram 2 semanas exaustivas de treinamento, para eles entenderem a ferramenta. Então, gente, isso é gasto. Só que é um gasto que lá na frente vai me reverter em coisas interessantes. Então, o maior desafio, a maior dificuldade é o professor. E aí, obviamente, para treinar professor, para que o professor esteja estimulado a sair da zona de conforto dele, que é uma zona de conforto, e trilhar um caminho totalmente diferente, esse professor tem que ser valorizado. Treinar professor, ou treinar qualquer pessoa, significa investir, botar dinheiro mesmo. Então, o desafio é o professor, né? Porque se ele não estiver preparado, não adianta você colocar ele nessa coisa nova que ele não vai performar. Aí vai ser ruim para os alunos, vai ser ruim para o próprio professor. O professor ele vai se sentir... assim, a estima dele vai cair, porque ele não vai performar. Ele tem que ser devidamente capacitado, na minha opinião. Claro que tem outros desafios, mas o professor é o centro da coisa. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo está terminando, Ricardo, mas eu queria ressaltar que isso que você falou de procurar resultados diferentes fazendo a mesma coisa é a definição da loucura, né? Então, nós vamos sair da loucura e trazer mais sanidade aí mental para nós conseguirmos revolucionar a educação. Você está de parabéns. Quero te agradecer muito por essa disponibilidade sua. Eu sei que a sua agenda é muito pesada. Esse vídeo vai estar à disposição depois. Eu espero que alcance muitas pessoas para ajudar nesse processo. Foi muito interessante que
Eu coordenei 3 palestras aqui hoje, todas as 3 trabalharam com as fotos, mostrando que a nossa escola precisa mudar. Então, eu queria te pedir que você trouxesse uma palavra final de ânimo, mesmo na pandemia, para quem está nos assistindo, para a gente poder encerrar. Uma palavra de ânimo que eu disse, a gente tem trabalhado esses temas há muitos anos, né? E quando a gente fez o gráfico de Aranha, quando a gente fala, vou voltar no primeiro slide, quando a gente fala que o profissional americano é 4 vezes mais produtivo que o brasileiro. Por quê? Porque ele teve uma formação melhor, ele tem ferramentas do dia a dia, tecnologias melhores para trabalhar. Mas, assim, o povo brasileiro, vamos falar assim, sem ser, enfim, demagógico, a gente tem uma capacidade cognitiva de criatividade muito grande até. A gente tem uma capacidade, até por tudo que nós vivemos, nós temos uma capacidade de superação muito grande. Eu nunca vi um povo se superar a adversidade e conseguir resultado desse jeito. Vou só resumir, para a palavra de ânimo. Todos os números vão contra nós, mas ainda nós somos competitivos. A gente ainda consegue vender lá fora, a gente consegue exportar, a gente consegue fazer produtos de qualidade, se tratando de indústria, é claro. E qual que é o fator aí? É o fator do brasileiro. Então, se a gente dá um pouquinho mais de ferramenta, um pouquinho mais de educação, um pouquinho mais de competência, de habilidade para esse profissional, a gente deslancha. É só uma questão de tempo. Tá? Então, acho que talvez seja isso a minha palavra, apesar de a gente mostrar muita coisa que não está legal, mas o brasileiro na equação é a variável mais top que tem aí para a gente conseguir sair desses rankings consecutivos lá embaixo e a gente subir o ranking, tá ok? Basicamente isso. Obrigado, Luciano, pelo convite, eu estou sempre disponível. Esse horário é um horário bom para mim, excelente. Apesar de estar disponível aí, vocês vão disponibilizar o vídeo, eu vou te mandar também a apresentação. Se alguém te pedir a apresentação, fique à vontade aí para enviar o arquivo para quem você achar melhor, tá ok? Um abraço para você. Muito obrigado, Ricardo. Saber que tem gente como você na FIENG renova a nossa esperança. Gente, muito obrigado a você que está participando. Uma boa noite a todos vocês, Ricardo. Um abraço aí, muita gratidão, viu? Tchau.